Bom, nessa aula nós vamos falar sobre um tema. Eu não gosto nem de dizer que ele é um tema atual, porque já tem algum tempo que ele já vem se tornando muito forte e que eu trago aqui, eu estou com alguns dados aqui, que eu separei para a gente conversar um pouquinho. Ele ainda tem muito para crescer, ele ainda tem muito para se desenvolver. Cris, do que é que você está falando? Sobre a importância de você incluir a tecnologia no seu trabalho, a importância da tecnologia para um profissional. É muito importante que a gente entenda isso. Alguns anos atrás, a gente ainda ouvia as pessoas falando assim, né? Ah, não, mas eu não gosto dessas coisas de rede social. Eu não gosto disso, não quero me envolver com isso. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito importante que você se envolva com isso. Nós criamos, e quando eu falo nós, tá? Eu estou trazendo aqui um generalismo, mas é porque isso foi criado, né? De que, não, porque as redes sociais são distrações. E as redes sociais só atrapalham. Ali só tem conversinha, só tem mimimi, só tem dancinha. Não, não é bem assim. Ali tem muito negócio. Ali tem muito network. Você pode crescer muito ali. Então é muito importante que a gente entenda isso. E não é só as redes sociais, eu estou trazendo um exemplo, mas você precisa entender a evolução da tecnologia, a evolução, por exemplo, do computador. Outro dia eu estava mostrando para meus filhos como era o computador que eu utilizava. Eu vou entregar a idade agora, mas não tem problema. Não tenho problema com minha idade. Mas na época, primeiro computador que eu conheci, um 286, se não é da tua época, dá um Google que você vai ver o que é um 286. E depois foi para um 386, um Pentium, enfim. E eu mostrei para eles o que era. A gente apertava aquele botãozinho da CPU e o bicho demorava para ligar e era um tempo danado e ficava a tela fazendo a leitura do que tinha. E eu fui mostrar para eles como era o gráfico dos jogos daquela época. Enfim, nos dias de hoje, a gente aperta o botão do notebook, se demora mais de 5 segundos, a gente fica assim, ó. Tá demorando para ligar. O que é isso? Então, a era da tecnologia, a era da evolução mudou muito. Imagina se eu estou ainda utilizando um 386. Com a velocidade das coisas de hoje, eu não conseguiria atender os meus clientes, atender as minhas necessidades em relação a gravações, a aula. Imagina se eu ainda estou utilizando aquela tela verde. Né? Então, por que eu estou falando tudo isso para você? Por que eu estou trazendo, nós estamos trazendo essa aula da importância da tecnologia para as empresas e para os profissionais? É porque o crescimento dessas habilidades está cada vez maior. E você precisa ter atenção a isso. Então, hoje você vai fechar um contrato e a pessoa vira para você e faz: vamos fazer uma call? Uma videochamada? Vamos fazer uma call? E aí você não sabe nem como abrir uma videochamada. Você não sabe nem que você pode fazer isso do seu celular. Você não sabe nem qual programa que você precisa ter. Aí a pessoa faz: não, eu te mandei um link aí do Meet. E você fica: é o quê? Tem que baixar um aplicativo? Como é que eu faço? Eu só clico e... Entende? Você precisa saber, você precisa estar atualizado, você precisa estar pronto para essas situações. E quando você abrir, você vai abrir como? Essa reunião? Onde você vai estar? Qual vai ser a sua apresentação? Para eu gravar essa aula aqui, nós pensamos em tudo isso aqui que está atrás de mim. Ó. Todo esse componente foi pensado. Quando nós alugamos esse espaço, quando a gente pegou essa sala, a primeira coisa que a gente fez foi... Olha, a sala estava toda branca, as paredes brancas. O que é que a gente precisa fazer? Você já viu, né, diferentes ambientes que a gente gravando aqui sentado, a gente gravando em pé, num outro ambiente, a gente gravando sentado num outro ambiente também, que é o estúdio de aula que nós chamamos. A primeira coisa que a gente fez foi colocar aquele nicho, aquela sequência de nichos, né? Para que tivesse uma decoração, tivesse um ambiente. Imagina o que é você assistir a aula na parede branca. Nada contra, nada de errado. Mas
A gente precisa criar esse ambiente, eu preciso entregar isso para vocês, eu preciso me preocupar com isso. Eu, como professor, produtor, CEO da minha empresa, do Além do Conhecimento, do Instituto Além do Conhecimento, eu preciso ter atenção a isso. E tudo isso passa pela tecnologia. Porque se eu tivesse apenas com a parede branca, eu poderia usar aquele fundo falso. Você sabia que tem como você colocar aquele fundo falso sem o chroma key? Eu não estou falando daquela tela verde que a gente tem como jogar a imagem de fundo, não. Sem o chroma key. Você tem como colocar um fundo falso na imagem. Eu poderia. Você sabia disso? Você sabia que você tem como fazer isso de casa? Não é profissional, não é de um estúdio que você tem como fazer aquilo. Você precisa estar atento a essas novidades, porque você vai se encontrar em algumas situações que você precisa saber sobre isso. E eu estou falando de coisas básicas. Você sabia que você tem como... Eu acho bacana porque as pessoas viram para mim e fazem assim: Cris, para eu ser mais produtivo, eu preciso ter uma agenda física, uma agenda digital. Na verdade, entenda que para você ser mais produtivo, eu não vou entrar nesse assunto, porque senão eu vou me empolgar, porque é um assunto que eu gosto. E é um assunto para uma outra aula. Você precisa mudar o seu comportamento. Você pode ter uma agenda física, uma agenda online, post-it, planner, e você vai continuar procrastinando. Porque você tem que mudar seu modelo mental e mudar o seu comportamento. Isso é que vai fazer com que você seja mais assertivo com a sua agenda. Mas aí a pessoa vira e fala: qual aplicativo eu baixo? E sem querer fazer propaganda aqui, tá, gente? Existem vários aplicativos excelentes. Eu posso trazer uma lista de aplicativos aqui que sim, você pode colocar a sua agenda. Rapidamente pensando aqui, tem o Trello, muito bom. Não ganho nada para fazer essa propaganda não, tá? Hashtag se o Trello quiser, estamos aqui para patrocinar a gente. O próprio Google, hoje todo mundo acho que tem uma conta no Google, né? Porque você utiliza a pesquisa, o pesquisador Google, ou você tem uma conta Gmail, que é do Google. Então, o Google tem um Google Agenda. E que no próprio Google Agenda você pode parear ele, você pode sincronizar o seu celular com o computador e você vai ter tudo ali te avisando, e ele manda e-mail para você e ele manda notificação, e dependendo da reunião você já tem o Meet, que é o Google Meet de reuniões, você já manda o link da reunião e isso já fica tudo sincronizado e você está otimizando o tempo, você está sendo mais produtivo. Todos esses pontos são fundamentais para que você consiga evoluir, para que você consiga... eu vou usar uma expressão que é comprar tempo. Porque quando você faz tudo isso, você está comprando tempo. Eu estou evitando de perder tempo ou de levar muito tempo para realizar uma tarefa que rapidamente eu consigo otimizar. Eu agendando uma reunião no meu celular, ela vai sincronizar com o meu computador, ela vai gerar um link, ou seja, eu tomei uma ação e ela me gerou 2, 3 consequências em ações diferentes. Então, isso é muito importante. Só que eu preciso entender. Eu não estou falando que é para você virar um expert e programador. Não, mas a gente precisa entender. Engraçado quando eu converso hoje com as pessoas, e as pessoas falam assim: mas o que é mesmo a inteligência artificial? Gente, você precisa se inteirar sobre a inteligência artificial. Eu estou estudando muito sobre inteligência artificial. Eu acredito que eu não sei nenhum terço ainda sobre inteligência artificial e eu já sei muito em relação a muitas pessoas. As pessoas estão usando errado a inteligência artificial. E eu não vou dar aula sobre inteligência artificial, mas as pessoas estão usando como se fosse o Google para fazer algumas perguntas e acha que, não, aquilo ali, a inteligência artificial ela é muito poderosa. Ela é tão poderosa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem eu estava assistindo uma aula sobre inteligência artificial. Desculpa, tá? Eu falei para você ontem. Não sei quando é que você vai estar assistindo. Mas em relação a esse dia de gravação, ontem eu estava assistindo um vídeo sobre inteligência artificial e olha que coisa. A inteligência artificial estava sendo testada. E sabe quando você vai se cadastrar no site, quando você vai fazer umas coisas que aparece aquela coisa, eu não sou robô? Marque todos os quadradinhos que tem uma bicicleta. E aí você marca aqueles quadradinhos e coloca lá, eu não sou robô, para poder você passar para a próxima etapa, certo? Colocaram a inteligência artificial para tentar responder aquilo e ver se ela conseguia decifrar o eu não sou robô. Cris, e por que ela não conseguiria decifrar? É porque uma imagem,
se ela não é, se você não coloca o nome na imagem, ela vai com um código. Então ela não tem como decifrar se aquele código, que imagem tem naquele código, né? Ela vai rastrear o código fonte, enfim, mas é muito difícil que ela consiga rastrear aquilo. Por quê? Porque você precisa ver, não, bicicleta é isso, isso, isso e isso. Então ela não consegue, pelo código fonte da imagem, rastrear que imagem é aquela. Só se tivesse escrito no código fonte bicicleta. Aí ela conseguiria rastrear. Mas fora isso, ela não conseguiria. Gente, a inteligência artificial conseguiu passar dessa etapa. Vocês não fazem ideia do que ela fez. Bom, é um programa muito sofisticado e foi dado esse desafio para a inteligência artificial. E você sabe o que foi que ela fez? Ela entrou num site de freelance, ela contratou um freelance para identificar onde estavam as bicicletas, passou para a próxima etapa. Você pode estar achando assim, não, Cris, isso é muito para minha cabeça. Sim, é muito. E é isso que a inteligência artificial é. Por isso que a gente tem que estar muito atento. Porque senão daqui a pouco, quando você vê o robozinho na sua frente, você vai achar que foi um salto quântico e que se passaram... Não, ela está acontecendo e a gente precisa ir aprendendo junto com ela, certo? Então é muito importante que você estude sobre isso. Mas eu trouxe aqui para a gente conversar, eu não vou dar aula sobre inteligência artificial, como eu falei, eu ainda estou estudando sobre inteligência artificial, mas eu trouxe aqui, eu selecionei para vocês habilidades mais desejadas pelo mercado de trabalho em 2023. Então, existem aqui 10 habilidades, 10 competências que as empresas estão procurando e que nós precisamos estar atentos. Se você for um profissional, você tem que estar atento. E se você for uma empresa, você tem que entender o que o mercado está pedindo. Por que o meu funcionário não consegue fazer isso? Por que minha equipe não consegue produzir desse jeito? Porque as outras empresas elas estão olhando para essas competências. Então é muito importante que a gente fique atento a isso também. Então vamos lá. As habilidades mais desejadas no mercado de trabalho em 2023, pensamento analítico. Então as empresas estão procurando profissionais que tenham pensamento analítico. Cris, o que seria pensamento analítico? É aquela pessoa que ela não só faz o que é pedido para ela. Me pediram para colocar esse celular aqui. Eu vou analisar se esse celular aqui melhora ou não a minha produtividade. E em cima dessa análise, eu vou levar... Olha, o celular aqui não está sendo produtivo não, eu estou colocando ele aqui. Ok? Ok. As empresas estão querendo funcionários assim. Por quê? Porque às vezes essa ordem ela é enviada com todo o estudo de marketing, de planejamento, mas no operacional não funcionou. Então, profissionais com pensamento analítico, eu dei um exemplo qualquer aqui, tá, gente? O pensamento analítico ele vai muito mais além e ele contribui muito mais, mas só dei um exemplo aqui. Mas as empresas estão procurando esse tipo de profissional. Ele não quer mais aquele profissional que chega na empresa e coloca o que ele foi, para o que ele foi sido contratado em prática, em ação. Isso é o básico. Você foi contratado para vender. O básico é vender. O básico é vender. Se você vender, você está fazendo 100% do que você foi contratado. É o mínimo que você tem que entregar. Se você foi contratado para fazer uma edição de um vídeo, o básico é entregar a edição de vídeo. Então, o que esse pensamento analítico é e o que eu posso agregar dentro da minha carreira, dentro do que eu estou fazendo? Isso vai ser fundamental. Ponto 2. Eu não vou conseguir falar de todos, senão a gente vai se alongar muito, tá? Alguns eu vou passando aqui para vocês. 2. Pensamentos criativos, que é justamente por conta do pensamento analítico você ter ideias e levar ideias. Para quem está no front, poxa, olha, será que a gente pode fazer isso? E aí tem a ver com a liderança estar aberta para receber esses feedbacks, para receber essas ideias. Isso é fundamental. 3. Resiliência, flexibilidade e agilidade. Uau! Esse trio aqui, eu acho que resolve muitos problemas. Uma pessoa que tem resiliência é aquela pessoa que vai receber 3 nãos, mas vai fazer assim, ó. E vem o próximo cliente, porque agora eu vou vender. E vem o próximo desafio, porque agora eu vou passar. Até porque quando eu entendo isso, eu entendo que justamente eu estou evoluindo, eu estou passando de nível.
Quando eu me deparo com um problema, quando eu me deparo com um obstáculo, eu tenho que entender que eu tenho que ser resiliente. Ali não é o fim do caminho. Ali é uma etapa para ser ultrapassada. Então eu preciso ser resiliente, aprender algo novo para superar aquele obstáculo e conseguir ter progresso, conseguir evoluir. Só que para isso eu preciso ser ágil e eu preciso ter flexibilidade. Para que eu entenda. Eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo, mas eu preciso aprender algo novo, porque eu preciso passar esse obstáculo e eu preciso evoluir. Então esse trio aí é fundamental, tá? Resiliência, flexibilidade e agilidade. Quarto ponto que as empresas estão mais procurando nos profissionais, né? Habilidades mais desejadas. Motivação e autoconhecimento. Ponto importante. Motivação. Qual o motivo para você entrar em ação? Por que você faz o que você faz? Isso é fundamental. As pessoas reclamam porque estão sem emprego. E aí chegam no emprego, chegam no trabalho e reclamam do emprego, reclamam do trabalho. Então, peraí, você na verdade é um reclamão. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso de pessoas motivadas. O que te motiva? O que te motiva é o salário? Beleza. O que você está buscando com esse salário? Valorize esse salário. Você está buscando o que? Um emprego? Você está buscando um trabalho? Você está buscando um crescimento dentro da empresa? O que te motiva? E autoconhecimento. O que você precisa fazer para que você continue se motivando? O que você precisa fazer para que você tenha crescimento? Então, as empresas estão procurando profissionais que tenham essa motivação de trabalhar, certo? E que tenham autoconhecimento. Quinta coisa, desculpa, curiosidade e atenção aos detalhes. Você precisa ser curioso com o negócio que você trabalha. Você precisa ser curioso. Eu acho uma loucura quando eu vejo um vendedor que ele não sabe explicar o produto que ele vende. Como você não sabe explicar o produto que você vende? Você não foi pesquisar, você não foi estudar. Não é porque eu entrei ontem. Não interessa, vá dormir. Não durma, vai estudar. Como é que você vai chegar para o cliente e vai falar, olha, esse celular aqui, ele é um celular excelente. E qual é a diferença dele? Eu vou contar uma história para vocês. Ai, meu Deus do céu. Vai eu contar a história. Eu vou contar uma história para você. Eu recebi uma ligação de uma operadora. Mentira. Eu recebi uma ligação da minha operadora. A minha operadora me ligou. Eu não vou falar o nome da operadora. A minha operadora me ligou. Oi, seu Cristiano, tudo bom? Aqui é da... E nós temos uma... Eu queria falar... Não, mentira. Eu quero falar com o responsável do Instituto Além do Conhecimento. Eu fiz, sou eu mesmo. Eu e minha esposa somos sócios. Ela fez, não, é porque hoje nós temos uma super oferta para vocês. Vocês têm duas linhas empresariais, que são as nossas linhas, e hoje eu tenho uma proposta para fazer para você. Naquele momento, eu estava tranquilo e eu queria ouvir qual era a proposta. Se fosse uma proposta boa, né? Eles normalmente não ligam, só ligam a gente que tem que ligar. Recebendo a ligação, eu fiz, tá bom, qual é a proposta? Ela fez, não, eu tenho uma proposta aqui, eu vou dar números aleatórios só para que vocês entendam, tá? Ela fez assim, eu tenho uma proposta aqui que você vai pagar agora R$200 e você vai ter 100 megas de dados. Vai ter 100 megas de dados. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou sem meu computador aberto aqui. Você tem as minhas últimas 3 contas abertas? Aí ela... Não tenho, mas eu tenho como abrir. Eu falei, você pode abrir para mim, por favor? Aí ela abriu. Espera aí, só um minuto. Aí abriu. Aí quando ela abriu no sistema, eu fiz assim. Olha para mim qual é o meu consumo de dados por mês e qual o consumo da minha esposa de dados por mês. Ela, senhor, o senhor tem um pacote de 60 megas e o senhor está utilizando 40 megas. A sua esposa tem um pacote também de 60 megas e a sua esposa está usando 45 megas. E qual é o valor que eu pago? O senhor paga hoje R$150. E o senhor vai pagar apenas R$200 para ter agora 100 megas. Eu fiz, mas eu não utilizo. Aí ela, como assim? Eu fiz, moça, você acabou de falar para mim que eu pago 150 para ter 60, mas eu uso 40. E você está me oferecendo pagar mais caro para eu ter mais megas de uma coisa que eu não utilizo.
eu vou continuar usando 40. No mês que eu usar muito, eu devo chegar a 50. Então, desculpa, não é vantajoso para mim. Ela ficou calada 5 segundos do outro lado. Ela fez, mas o senhor vai ter 100 megas, né? Ela não sabia o que dizer. Gente, ela tinha que estudar os planos e ela tinha que estudar o cliente que ela vai ligar. Cristiano, olha, o senhor tem um pacote de dados aqui de 60 megas, que é excelente. Porém, se o senhor quiser ter... O que o senhor está buscando hoje? Fazer perguntas. Ter mais pacote de dados hoje seria interessante? Ter mais SMS seria interessante? O que seria interessante? Trocar o seu smartphone hoje seria interessante? Foi engraçado porque outro dia, de novo, eu recebi a ligação perguntando se a gente queria trocar o smartphone. Aí eu perguntei, vocês já estão com o iPhone 15? Ela fez, não. Eu fiz, então não tem interesse em trocar, não. Sabrina fica, amor, por que você faz isso? Não, porque eu fiz. Ela me perguntou se eu queria trocar o aparelho. Eu perguntei se ela tinha o 15, o iPhone 15. Ela me disse que não. Eu falei, então eu não tenho interesse. Eu só quero se for o 15. Não é o 15? Não é. Então eu não tenho, não me ofereça outro. E a mesma coisa, essa situação, que ela me ofereceu uma coisa que eu, como cliente, não vou. E, gente, ela tem a tecnologia na frente dela. Eu tenho certeza que eles têm outros planos. O interessante seria ela me oferecer algo que eu saísse de 60, porque eu não consumo 60, ou que eu ficasse no 60 e que eu tivesse outra coisa, que eu tivesse acesso, que eu tivesse, sei lá, um streaming. Olha, o senhor vai pagar agora, em vez de pagar 150, o senhor vai pagar 200, mas o senhor vai ter acesso a, sei lá, um streaming qualquer. Vou falar um nome aqui, sem querer fazer propaganda. O senhor vai ter acesso a Netflix. O senhor vai pagar R$200, R$50 a mais. Opa. 50 na minha... Se eu for pagar pela minha operadora, eu só vou pagar 50. Tá bom, fecha. Porque, na verdade, eles têm a parceria, né, com a streaming. Era isso que ela tinha que me oferecer. E não oferecer uma coisa que não tem nada a ver para mim. Eu vou pagar mais caro por um pacote de dados que eu não preciso. A gente precisa. Então, é o vendedor que não sabe vender. Aí, eu não bato minhas metas. Eu ouvi uma vez um rapaz falando assim, é porque não tem os drives. Os drives de venda. E é o quê? Saber fazer pergunta. O que é que o senhor está precisando hoje? Como a gente pode melhorar a sua vivência aqui na empresa? O que é que o senhor busca hoje? O senhor quer trocar de aparelho? Quero, tenho 15. Não, não tenho. Então eu não quero. Então, é muito importante e a gente tem essa ferramenta. Ela tinha essa ferramenta para pesquisar os pacotes, para pesquisar quem é o cliente dela. A gente é cliente há muito tempo. A gente é cliente dessa operadora, eu me arrisco a dizer aqui, por mais de 10 anos. Então, ela sabe o meu histórico. Ela não pesquisou. Ela tem a ferramenta na palma da mão dela. E ela não pesquisou. Então, é muito importante que a gente saiba utilizar a internet, saiba utilizar essa ferramenta dessa forma, da forma mais assertiva. E não fique só endemoniando, por quê? Isso aqui é atraso de vida. Não, isso aqui você tem que usar ela a seu favor. Outra habilidade, alfabetização tecnológica. Esse ponto aqui é um ponto que a gente precisa ter muita atenção. Porque esse ponto aqui, nos próximos 2 anos, vai ser exigido. Sabe aquela coisa que nós vimos quem viu isso, né? Quem tem mais ou menos a minha idade? 30 anos atrás, 25 anos atrás, que as pessoas precisavam fazer curso de datilografia, curso para você mexer no Windows, curso do pacote Office. Antigamente tinha isso, tá, gente? Se não é da sua época, saiba que isso existia. Agora vai ser exigido uma alfabetização tecnológica. O que é isso? É você saber todas essas habilidades e competências que eu acabei de falar para você. E o que adianta você entra numa empresa, você entrou numa grande empresa, vai trabalhar com vendas de produtos e serviços.
E aí você oferece para o seu cliente faz, vamos marcar uma call? Você está no Google Tradutor. O que é call? Pá de cal, uma pá de areia. Então você precisa saber. Então é a pessoa virar para você e falar assim, tá, Cristiano, beleza, eu gostei muito disso aí, mas o que é o MVP disso? Qual é o CAC que nós vamos ter disso? São siglas do mercado digital, são siglas que hoje são comuns na área tecnológica e que nós precisamos saber, nós precisamos entender. Qual é a diferença de um site e um blog? Qual é a diferença de um... a gente precisa saber tudo isso, porque as pessoas vão perguntar para a gente, as pessoas vão conversar com a gente. Começam a conversar com o pessoal do marketing, e ele, não, Cris, porque o CAC disso aqui, e eu ficava, CAC, o MVP, meu Deus, eu preciso entender isso aqui. Então, é muito importante que a gente estude. Então, essa alfabetização tecnológica vai ser algo muito exigido nos próximos 2 anos, tá? Daqui a 2 anos isso vai ser muito exigido. Então, fique atento a isso. Confiabilidade e atenção aos detalhes, muito importante. Outra característica que as empresas estão procurando, empatia e escutativa. Gente, isso aqui é um mal. As pessoas têm a necessidade de falar. Quando, na verdade, ela só precisava escutar. E para tudo, né? Às vezes, um amigo seu vai te contar uma história. Não, sabe o que aconteceu, rapaz? Eu tava passando ali agora. E aí o carro derrapou, bateu no poste. Sorte não pegou numa pessoa que estava passando. Aí a pessoa que está escutando... Ah, mas você não sabe. Eu vi outro dia um carro, ele capotou 3 vezes e... Gente, ali não é uma competição para dizer quem tem mais histórias. Mais... Não, é só você ouvir a pessoa. Caraca, mesmo? Mas tá tudo bem com a pessoa? Tá, puxa. E você tava... É só ouvir. Não é uma competição. Isso acontece dentro das empresas. Eu me recordo que quando eu trabalhava no mercado tradicional, que nós tínhamos reuniões distritais, e era muito engraçado porque a gente já brincava, porque quando a pessoa começava assim, ó, não, é porque lá no meu setor... Gente, poxa, ouve. O marketing deu uma estratégia. Nós temos que fazer X, Y e Z. Aí a pessoa, é porque lá no meu setor, gente, o marketing da empresa, mega, olhando de cima, já fez uma análise. Ele quer que todo mundo faça esse procedimento. Beleza, você trazer, e aí, Cris, mas você falou sobre pensamento criativo, você não colocou em prática. Você não tem como analisar e avaliar o que uma pessoa estratégica está fazendo se você não testou. Então, um pensamento analítico criativo com resiliência e flexibilidade, para você ter essas ações de, não, o celular aqui não está deixando produtivo, eu estou colocando aqui, você tem que testar. Olha, presta atenção, eu coloquei o celular aqui, não foi produtivo. E a partir do momento que eu botei ele aqui, minha produtividade melhorou. Então eu não posso, na reunião, recebendo uma ordem da gerência, de quem está acima de mim, hierarquia da empresa, a pessoa fala, você tem que fazer isso, e a pessoa, ao invés de ouvir e executar, ela faz, lá no meu setor, eu acho que isso não vai dar, eu acho que quem acha já está errado. Então, você precisa entender isso. Ouve, escuta. Então, a escuta ativa é algo importantíssimo. Empatia. Por que ela está dizendo aquilo? Por que ela pensou nessa estratégia? Ou que massa que ela está pensando na estratégia enquanto eu estou executando. Só que todo mundo quer competir. Eu quero mostrar que eu penso mais do que o marketing. Beleza, você quer ir para o marketing? É simples assim, galera. Só que esses são pontos e são habilidades que as empresas estão procurando. Você precisa ouvir. Ouve. Para de falar. Tá numa reunião, tá em um lugar, você tá... As pessoas chegam no lugar e elas querem falar. Falar. Não. Aqui é o meu momento de falar. Eu tenho que falar. Colocar tudo para vocês que eu sei. Tem horas que é o meu momento de escutar. Tem horas que eu estou no modo aluno. Quando eu vou para uma palestra, quando eu vou para uma convenção, eu entro no modo aluno que eu estou aqui, ó. Estou prestando atenção em tudo. Ali não é a hora de eu levantar a mão. Se for fazer uma pergunta, para tirar uma dúvida, sim. Mas ali não é a hora de eu levantar a mão para eu colocar
o meu ponto de vista, a minha expectativa. Não é um debate. Entende? Ali é a hora de eu escutar, ouvir. Ah, eu não concordo. Pô, desculpa. O problema é seu. Simples assim. Então, escuta ativa, escuta mais. Vamos. Aqui, você tem 2 ouvidos para você ouvir mais do que você. Então, escuta ativa, muito importante. Liderança e influência social. Ui, aqui vem um ponto importante. É diferente você ter influência e você ser influente. Liderança. Vamos partir da liderança. Liderança é quando você consegue fazer com que as pessoas te sigam pelo exemplo. Tá? Então, eu fecho com muitas empresas, eu faço muitos atendimentos, eu ajudo muitos profissionais. E por conta disso, outros profissionais, como eu, estão me procurando para que eu treine eles. Ou seja, eu estou exercendo um posicionamento de liderança para outros coaches, mentores e consultores que querem alcançar o que eu alcancei. Eu não preciso ofertar isso. Eles olham para mim e falam, me ensina. Eu já fiz isso. Eu já procurei outros profissionais e falei, me ensina. Ou, deixa eu ficar próximo. Ou, o que eu preciso fazer? Certo? Liderança. É você conseguir se comunicar com sua equipe, com seu time, com a tua empresa pelo exemplo. Então, você vai ser líder. Tá? Primeiro ponto. Depois, influência social. Essa influência social, entenda que não é influência de rede social, tá? É o que você consegue gerar para as pessoas ali ao seu redor, na rede social ou no offline. Eu sou o dono da minha empresa, certo? Eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. Qual a influência que eu passo para os meus colaboradores? Agora, se eu chego 10 horas da manhã, eu não chego arrumado, eu chego com qualquer roupa, eu não sou assíduo com as tarefas que eu tenho para cumprir, qual a influência que eu tenho, qual a liderança que eu estou passando para os meus colaboradores, para o meu time. É sobre isso. É porque às vezes quando a gente ouve assim, né? Liderança e influência social, eu acredito que o seu primeiro pensamento pode ter sido influenciador, né, das redes sociais, os influencers. O que são os influencers? Eles conseguem, com o seu posicionamento, com a sua credibilidade, fazer com que outras pessoas o sigam e façam o que ele faz e o que ele fala. Então, o influencer vai chegar e vai fazer assim, eu vou pagar para um influencer, por exemplo, para que ele chegue e faça, gente, eu acabei de ler esse livro é incrível, e eu digo para você que mudou a minha forma de pensar e eu super recomendo ele para você. Se um influencer que tem uma capacidade de alcançar grandes pessoas faz isso na rede social, eu me arrisco a dizer aqui que é capaz de eu bater best-seller. Por quê? Porque todas as pessoas que seguem aquele influencer, ele tem uma capacidade de liderança, ele disse que aquilo fez diferença na vida dele, todas as pessoas vão fazer aquilo também. Então, quando aqui traz essa habilidade de influência social, é isso que nós precisamos causar nas pessoas. Só que aí você precisa olhar para dentro. Lembra cadê? Do quarto ponto? Autoconhecimento. Qual a liderança você tem na sua casa? Qual a liderança você tem na sua vida? Qual a liderança você tem no seu setor? Qual a liderança você tem com as suas tarefas? Isso vai ser fundamental para que as pessoas te vejam diferente. As pessoas vão olhar para você. Eu recebo muitas perguntas, né? Cris, como eu posso me posicionar? Faça o seu melhor. Se você fizer o seu, sempre vai ter alguém olhando para você. Sempre vai ter alguém te olhando. Então, se você faz o seu melhor, as pessoas vão começar a te admirar.
As pessoas vão querer fazer aquilo daquela, né, vão começar a te espelhar, vão começar a fazer aquilo que você faz, porque aquilo que você faz é bom, é correto e dá resultado. Então isso vai ser fundamental. E a última habilidade aqui selecionada nessa pesquisa, não menos importante, gente, essa pesquisa foi feita pela Fórum Econômico Mundial, tá? Agora em maio de 2023. Então, é uma pesquisa super atualizada, que eu estou trazendo para vocês aqui, essas habilidades, tá? A fonte é do Fórum Econômico Mundial, maio de 2023. E o último ponto que eles trazem dessa pesquisa, das habilidades mais desejadas pelo mercado de trabalho nesse ano, é controle de qualidade. É o que você entrega. Olha que incrível isso. Como é que nos dias de hoje a gente ainda fala de controle de qualidade? E isso é algo que eu particularmente ouvi durante toda a minha vida. Você não compra, gente, você compra pela qualidade, você paga pela qualidade, você paga para ser bem atendido. Um lugar que você vai e que você é bem atendido, você quer voltar. Uma coisa que você compra que é legal e que dura, você compra de novo. Se eu compro uma roupa e na segunda lavada perdeu a cor, eu nunca mais compro. Se eu compro uma comida que eu como e tem o sabor bacana, o custo-benefício legal, eu sou bem atendido, eu volto ali, eu compro de novo. Controle de qualidade, o que você entrega para o teu cliente. Ah, já entreguei, agora o problema é dele. Como assim? Não é, a gente não tá, a gente já saiu da era do cliente tem sempre razão. Porém, o que você está entregando para o seu cliente? É realmente o melhor? É realmente o máximo que você pode entregar? É realmente o que ele está procurando? Controle de qualidade, gente. E você tem, agora só que aí presta atenção. Presta atenção. Controle de qualidade. O que você está entregando para a empresa que você trabalha? O que você está entregando para o seu trabalho? O que você está entregando para a sua empresa? O que você está entregando para o seu negócio? O que você está entregando para o seu cliente? Tá? Essa é a última, porque essa é o que você está fazendo. Será que realmente, eu vejo as pessoas falando assim, ah, é porque eu tenho 2 anos postando nas redes sociais e não tenho resultado. Será que realmente você passou 2 anos, 365, vou fazer aqui, ó. Fazer aqui, gravando, tá? Ó, fazer rapidamente aqui para vocês. Vamos lá. 365 vezes 2. Botei errado. 365 vezes 2. Será que 730 dias você fez realmente o que precisava fazer? Ou você fez apenas 30 dias e os outros 700 você ficou esperando que acontecesse? Será que você está fazendo realmente nas 24 horas do seu dia o que precisa ser feito? Ou você faz 1 hora do seu dia e depois fica esperando que aquilo aconteça? Qual é o controle de qualidade que você está entregando daquilo que você está se propondo a fazer? Isso aqui, gente, isso aqui muda o jogo. Isso aqui muda seus resultados. Se dedique 5 horas do dia para realmente aquilo que você quer alcançar. Eu garanto para você que você vai alcançar em pouco tempo. Forma de falar pouco tempo. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Se dedicando. Ah, eu faço uma vez aqui e depois eu paro. Não tem como. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que ele não vai assistir, então eu vou dar um exemplo aqui. Vocês já perceberam que eu gosto de dar exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui de meu filho. Meu filho está usando aparelho. E aí ele queria colocar o Invisible, né? Aquele aparelho novo que lançou. E a gente falou para ele, filho, você já está no meio do tratamento com esse aparelho tradicional do Bracket. Mantém ele. O que a gente pode fazer é ter mais assiduidade nas idas ao dentista para que a gente consiga acelerar o processo. Ele fez, como assim? Eu acho que a gente foi uma vez nos últimos 3 meses. Ou seja, você está indo 4 vezes no ano. Certo? Se a gente trocar 4 vezes no ano por 12 vezes no ano,
Será que a gente acelera o processo? Ou seja, se todo mês a gente for no dentista apertar, será que isso vai acelerar o processo? Claro! Então, será que a gente está dando a atenção para o projeto que precisa realmente ser colocada a atenção? Se eu estou indo 4 vezes no ano e quero ter um resultado, ele vai chegar, mas ele vai levar mais tempo. Eu não posso dizer que eu fiquei esse ano todo com o aparelho. Você ficou o ano todo com o aparelho, mas você só apertou ele 4 vezes. Se eu aperto ele todos os meses, eu estou acelerando o processo para que eu chegue rápido no resultado. Então, será que você está se dedicando realmente àquilo que você quer alcançar? Um controle de qualidade, o quanto você está entregando do teu trabalho, do teu serviço, do teu cliente, é o melhor? Isso é fundamental. E aí, para a gente finalizar, eles trazem um outro ponto aqui da pesquisa, eu não vou me aprofundar nisso, porque eu só vou ler para vocês. Daqui a 5 anos, as habilidades que eles veem como tendência, tá? Então, pensamento analítico continua em primeiro lugar, pensamento criativo, inteligência artificial e Big Data é algo que é introduzido, porque não tem aqui. Então, inteligência artificial e Big Data nos próximos 5 anos vai ser cobrado. Liderança e influência social, ele sobe 5 níveis. Liderança e influência social sobe 5 níveis, ele passa de 9º para 4º. Né? Resiliência, flexibilidade e agilidade, curiosidade e aprendizagem contínua, alfabetização tecnológica, design e experiência de usuário entra na lista, design e experiência do usuário entra nessa lista, motivação e autoconhecimento, empatia e escuta ativa. Então essas são as habilidades mais desejadas pelo mercado. Trazendo mais uma vez aqui para você que isso é fonte do Fórum Comercial Mundial de maio de 2023. Então, o que você está fazendo para que você consiga colocar a tecnologia a seu favor? Para que você melhore as suas habilidades e as suas competências. Isso é fundamental para que você consiga evoluir, para que você consiga ter progresso, para que você alcance os seus resultados. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido para você. E se ficou qualquer dúvida, você já sabe, manda para mim a sua dúvida, que vai ser uma satisfação poder te responder e te ajudar. Um forte abraço, um grande beijo, fica com Deus, até a próxima aula.